esse daqui é um treinamento comercial extra. O que significa isso? Dentro da WhatsApp, nós já temos aí treinamentos comerciais padrão para todos os nossos clientes, que incluem isso em seus pacotes. E aí a gente traz aqui, a cada trimestre, um treinamento extra. Para hoje, nós vamos ver técnicas de persuasão parte 1. Por que parte 1, Nicolas? É um conteúdo extenso e não vale a gente abreviar ele. É um conteúdo extenso e valioso. Então, a gente preferiu dividir em duas partes para poder pegar cada ponto desse tema. Maravilha! Ó, tem gente que não respondeu o chat ainda, hein? Se concorda ou não concorda, que vai compartilhar conosco. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Compartilhar conosco tudo que vai acontecer aqui. Atenção, pessoal. Primeiro detalhe que eu preciso de vocês. Então, o Gui falou com vocês, eu falei com vocês. Nós falamos o quê? Nós falamos que haveria um treinamento hoje para convencer as pessoas a virem na minha clínica, para convencer as pessoas a fazerem uma reunião online comigo, para convencer as pessoas a comprarem o meu produto, tratamento ou serviço. E foi isso que a gente falou. Então, eu quero saber de vocês agora, qual é a sua expectativa, né? Diante disso, poxa, vai ter lá um treinamento extra da WhatsApp, e diante disso, o que eu estou esperando ouvir hoje? Tem um link aí no chat, aparecimento, em avaliações, em consultas, ou às vezes só um tete-a-tete. Eu preciso de um momento para mostrar o meu valor agregado, como que eu convenço alguém a comparecer nesse momento. Seja você uma doutora de estética, seja você da odonto, seja você um advogado, seja você um e-commerce, seja lá qual for a sua área, a gente sabe que quando estou frente a frente com o meu cliente, mostrar o valor agregado do meu negócio é mais fácil. Combinado? Vamos lá. Alguém já ouviu falar aí desse senhor? Lembrando que hoje eu cobrei participação de vocês, né? Pode abrir o áudio, pode abrir a câmera, pode falar, pode não falar também, quem estiver ocupado aí. Alguém Fale conhece? eu, Nick, eu não. Boa. Pessoal, esse senhor aqui é um psicólogo americano. Na verdade, é um doutor em psicologia. O Peter, na sua carreira aí, ele se preocupou em investigar algumas coisas, tá? O que ele se preocupou em investigar? Por que o pedido feito de certa maneira tende a ser rejeitado? Exemplo, Dona Maria, você gostaria de agendar uma avaliação para essa sexta-feira? Pode ser que a Dona Maria fale sim, ou pode ser que ela fale não. Então, por que um pedido feito de certa maneira ele tende a ser rejeitado, ao passo que o mesmo pedido, né, para o mesmo favor, feito com algumas mudanças, tende a obter sucesso, né? Tende a ser aceito. O Dr. Peter, que é esse cidadão que nós vemos aqui, ele se preocupou na sua carreira em investigar isso, ok? E ele chegou em 7 respostas, pessoal. Parte 1 do treinamento de hoje. Nós vamos ver 2 delas: reciprocidade, compromisso e coerência. Okay? Doutora Silvana já tinha ouvido falar no Peter. Doutora, já leu o livro, best-seller, né? Então, As Armas da Persuasão, é onde a gente baseia o treinamento de hoje. E na parte 2 desse treinamento, nós vamos ver aprovação social, constantemente aplicada nas estratégias de marketing digital e gestão de tráfego, tá, pessoal? Afeição, autoridade também, a gente utiliza muito isso para convencer os nossos prospectos, clientes, para trazer mais fluxo para vocês. Escassez, essa aqui eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já ouviu falar. Nas nossas reuniões com os nossos gestores de tráfego, nós falamos muito sobre escassez. E 7, influência instantânea. Pessoal, vamos falar rápido, né? Se alguém estiver muito acelerado aí, vocês... Eu não creio que... Ó. Nick, quer passar o host para mim? Que daí eu vou ajudando aqui com mutar os áudios. Eu estava tentando, mas está com alguém que provavelmente eu não sei quem é. Não. Tá bom. Pessoal, se possível, manter os áudios mutados. Agora, eu só preciso que você libere para eu compartilhar a tela.
Prontinho. Desculpa, gente. Vamos que vamos. Olha lá, pessoal. O Nicolas fala muito rápido, mas agora é hora de prestar atenção. O que acontece? Reciprocidade. Tenho certeza que vocês, se não aplicaram, já caíram em alguma técnica de alguém tentando te persuadir. Provavelmente você vai lembrar disso daí na sua vida, e se não, você vai lembrar de algum momento que você tentou aplicar isso. O Dr. Robert, pessoal, ele diz que existem aí, então, 7 estratégias ou 7 técnicas para a gente ser mais persuasivo, para nós conseguirmos convencer as pessoas. Não espere, e nós não esperamos que depois desse treinamento você consiga aplicar as 7. Nicolas, o que eu estou fazendo aqui, então? Eu vou pegar a estratégia que mais se adequa ao meu negócio e vou fortalecer ela. Combinado? Poxa, se você tiver uma equipe de vendas altamente treinada e que é realmente a força da minha empresa, maravilha, vamos aplicar 7 técnicas. Nicolas, estou avançado no meu negócio, a maturação já está lá em cima, isso aí eu já faço há 20 anos atrás. Vou aplicar as 7 técnicas. Nicolas, estou com um pouco de dificuldade em trazer as pessoas para a minha avaliação. Vou escolher e focar em uma técnica. Combinado? Maravilha. Ó, não falei antes, mas estão à vontade aí para tirar foto, para gravar, para postar no Instagram. Relaxem, pessoal. Hoje é sexta-feira. Eu tô sentindo que vocês estão aí. Vou fazer aqui minhas obrigações e deixo o Nicolas falar aí, ó. Mas eu vou cutucar vocês, hein? Vamos lá, pessoal. Reciprocidade. Por que o Dr. Robert encontrou esse fator dentro das armas de persuasão? Esse fator, ele pode aumentar muito as chances de fazermos o que desejam só ao nos prestarem um pequeno favor antes de enunciarem os pedidos. Muita coisa escrita, né? Falou, não entendi nada. Vamos traduzir isso. Então, quando eu peço algo para alguém, a tendência natural é do equilíbrio. Então, aquela pessoa tende a não ceder, ela tende a não concordar com aquilo. Mas com uma pequena mudança, e qual é essa pequena mudança? Dar para receber, a tendência é que aquela pessoa concorde, ceda aquele favor. Dona Maria, gostaria de vir na minha clínica nesta sexta-feira para fazer uma avaliação? A tendência é que a Dona Maria diga não. Poxa, não quero. Vou equilibrar aqui essa balança. Você não me deu nada, eu não te devo nada, estou na inércia e vou ficar aqui, vou permanecer aqui. Quando eu pego a mesma situação e aplico uma técnica de reciprocidade, Dona Maria, olha só, para o seu tratamento de pele, eu sei que você se cuida muito da sua beleza, nós, da clínica WhatsApp, vamos te oferecer um sabonete para limpeza de pele. Bom, eu primeiro dou para depois pedir algo. Vocês devem estar acostumados com isso, né? Quem tem filho aí, pessoal? Quem tem filho pode levantar, acenar a mãozinha aí. Se estiver na corrida do dia a dia, só acena a mão ou envia no chat. Se quiser, ó, doutora Ciane, tem filho. Se você quiser abrir a câmera e falar, pode também, fica à vontade. Será que seu filho alguma vez já foi pedir alguma coisa para você? Então você está chupando um sorvete e o seu filho também, e aí ele está com vontade de experimentar o seu. O que ele faz primeiro? Ele pede o seu ou ele oferece? Ele oferece primeiro. E aí, automaticamente, ele nem pediu o seu, você já vai oferecer o seu para ele. Então, essa é a técnica da persuasão, da reciprocidade, que o Dr. Peter fala para a gente. Ela funciona muito bem. Ela funciona muito bem. Ó, um priminho, doutora, você não tem filho, não. Opa, é primo. Ah, não, o Gui tem um primo. Muito sorvete compartilhado já. Pessoal, esse é o motivo pelo qual a reciprocidade funciona. Exemplo prático de reciprocidade. Então, um estudo mostrou, né, dentro do livro do Dr. Robert, ele cita esse estudo, que enviar um cheque presente de $5 junto com uma pesquisa de seguro, né? Então, o que eu estava pedindo? Para as pessoas responderem uma pesquisa, e quando eu enviava $5 antes da resposta,
olha só, eu tive 2 vezes mais respostas para aquela pesquisa. E qual foi a comparação? A comparação era, se você me responder, eu te dou $50. Pessoal, são 10 vezes mais. É um prêmio 10 vezes mais e não foi tão convincente quanto fazer antes. Eu só mudei a ordem dos fatores. Na publicidade, a gente sempre fala, né, Gui? A publicidade e nas vendas, 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 pode ser 11. 1 mais 1 pode ser 2. 1 mais 1 pode ser qualquer coisa que a gente queira, dependendo de onde a gente coloca aqueles fatores. Então, repara. Vem na minha clínica, dona Maria, fazer uma avaliação que eu te dou R$50. Se eu trocar a ordem desses fatores, pode ser, pelo menos foi o caso desse estudo, um pouquinho antigo, né, de 92, mas ainda vale, principalmente em relação aqui aos aspectos psicológicos. Se eu mudar a ordem, a minha chance é que de 2 vezes mais que ela compareça. Dona Maria, estou aqui esse sabonete. Que tal vir na minha avaliação? Ok? Esse é um exemplo de reciprocidade. Olha só, reciprocidade na prática. Então, já acabei de citar. Dá um sabonete de limpeza de pele. É a famosa amostra grátis. Quem nunca caiu nessa técnica? Quem nunca aí recebeu uma amostra grátis lá no mercado, né? Poxa, estou no corredor do café, lá no final tem uma senhora servindo café, aquele cheirinho maravilhoso, é um copinho de 2 ml. Bebi o copo. Aí eu ponho o copinho vazio na bandeja e viro as costas. Por que a maioria das pessoas não conseguem fazer isso? O Dr. Robert explica, olha só. Porque o ônus psicológico simplesmente supera a perda material. Qual seria a perda material aqui, Nicolas? Eu comprar 1 quilo de café. Eu tenho uma perda, eu estou doando, né? Dando ali alguma coisa para alguém. Mas como eu já peguei aqueles 2 ml de cafezinho, simplesmente colocar ali o copinho vazio e virar as costas vai me pesar psicologicamente. Puxa, cara, tomei o cafezinho, a moça foi tão simpática e eu não contribuí. Eu prefiro comprar 1 quilo de café, sair satisfeito e a relação continua boa. Eu estou feliz com o meu café, o café afinal é bom, eu já provei. E assim, eu fui persuadido sem nem perceber. É esse tipo de técnica, pessoal, que nós temos que tentar adaptar para o nosso negócio. Seja uma escola de intercâmbio, seja uma oficina mecânica, seja uma clínica estética. Tá? Olha só, a dona Maria foi lá e ganhou uma limpeza de pele, um sabonete. Ganhou um tratamento X. Ganhou uma aula de inglês. Ela vai se sentir constrangida quase de não fechar aquele procedimento ou de não consumir algo com você. Certo? Olha só, sei que tem gente aqui que já aplica essa técnica, depois podem abrir e falar se deu certo, se não deu certo. 20% off se vier na avaliação. Eu dou alguma coisa para a pessoa vir. Como que essa técnica aqui, gente, poderia ficar melhor, de acordo com o Dr. Robert? Quem se arrisca a falar? Vamos ver, agora eu peguei, hein? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Atenção, hein? Não continuarei se ninguém não falar nada. Então, olha lá, como que essa técnica do 20% off, se você vier na minha avaliação, pode ser melhorada, segundo aí o que a gente aprendeu de reciprocidade. Com vocês. Se quiser falar, fica à vontade. Eu estou na minha uva aqui, hein, pessoal? Não sei se o que vocês pegaram aí. Doutor Flávio quer falar? O Felipe está com a câmera aberta. Parabéns, obrigado, Felipe. Quer falar? Se arrisca? Ó, doutora Ana. Fala, Felipe. Eu diria que talvez como são 20% off, limitar a quantidade de oferta. Então, talvez, acho que alguém até respondeu aqui no chat, deixa eu ver. A Ciane até falou, são poucas vagas, talvez seria uma solução. Certo. Beleza. Olha lá, poucas vagas pode funcionar, né? Foi o caso do limite que o Felipe falou, mas entraria numa outra técnica, justamente essa da escassez. Para a técnica da reciprocidade ser aqui aprimorada, eu simplesmente iria trocar a ordem dos fatores. Lembram daquele estudo
que as pessoas ofereceram $5 antes e $50 depois. Então, o que eu faço aqui com o 20... Perdão, só deixa eu minimizar minha tela aqui. O que eu faço aqui, ó, com 20% se vieram na avaliação? Eu estou oferecendo o prêmio depois. Eu simplesmente posso oferecer o prêmio antes. Quanto que daria 20% do que ele vai consumir? Poxa, daria R$200. Dona Maria, tô aqui, ó, um Pix de R$200. Alguém se atreve a fazer isso aí com seus consumidores hoje em dia? Possivelmente não, né? Eu dei um exemplo aí um pouco até extremo, mas é para vocês perceberem. Quando cair o Pix de R$200, a Dona Maria vai falar, caramba, será que eu vou dar esse calote mesmo? Como funciona essa técnica? É aqui, ó. O ônus psicológico simplesmente supera a perda material. Me arrisco em dizer que a chance aí de 95% da Dona Maria comparecer naquela avaliação. Tá? Claro, a gente não precisa pegar esse extremo, pessoal. A gente pode adaptar um cupom de desconto antes dele vir. Cara, nem tô te pedindo para vir. Tá aqui, ó. É seu. Põe na mão da pessoa. Quem nunca passou por isso? O Gui tem até um bom exemplo, onde a gente estava conversando sobre os hips, né, Gui? Quer passar esse exemplo pra gente? Acho que esse foi bem claro, né, Nick? A gente estava finalizando o conteúdo do treinamento ontem. Eu tenho certeza que todo mundo já viu aquele pessoal que fica na rua vendendo arte e tudo mais, e eles utilizam muito essa técnica. Fala assim, ó, vem cá, toma esse presente aqui para você. Aí faz lá um passarinho com a folha de bananeira. Só que se tu pega aquele negócio, automaticamente depois eles falam, começa a contar uma história ali, aí automaticamente você já recebeu aquele presente, você fica meio dentro do gatilho da reciprocidade e acaba comprando ou pagando um valor em troca daquele presente, né? Acho que é um dos exemplos aí que funcionam nessa forma aí da reciprocidade. Exato. Repara que você até pode dizer não ali, né? Depois que você pegou o passarinho, pô, não vou consumir nada. Mas o peso psicológico é grande. Então a tendência é que você, não, tô aqui, R$1, R$2, R$5, dá aqui esse colar que eu nunca vou usar, mas a pessoa compra, tá? Então esse aí é o segredo da técnica de persuasão chamada reciprocidade. Pessoal, atenção aqui. Não necessariamente nós precisamos e devemos aplicar essa técnica com questões materiais. Não necessariamente precisa ser um cupom, precisa ser R$200, precisa ser um sabonete para limpeza de pele. O que cabe aqui? Olha o exemplo 2, fazer uma concessão. Então, o Dr. Robert fala para a gente o quê? Não necessariamente eu preciso dar algo concreto. Eu posso simplesmente ceder. Por exemplo, Dona Maria, até o PH, depois o Gui se lembrar aqui, você compartilha, Gui, o PH, que é o Pedro Henrique, né, pessoal, muita gente que conhece ele, é um dos nossos gestores de tráfego também aqui na agência, sócio da agência também. Ontem ele trouxe um exemplo, não estou lembrando claramente, se ele lembrar, traz aqui para a gente, eu até deixei anotado, pessoal. Olha só, Dona Maria, para vir na minha avaliação, eu preciso que você fique 3 dias sem passar maquiagem, para a pele estar natural e eu conseguir avaliar isso bem. E eu preciso também que você me dê um sinal de R$150. Se a Dona Maria quiser muito vir, ela vai vir. Mas a grande parte ali, o coração da gama que a gente chama, ela vai ficar indecisa. Puxa, está me exigindo muita coisa, vou procurar outro profissional. Nesse momento eu faço uma concessão. Dona Maria, ok, então. Se você conseguir nessa sexta, você nem precisa ficar os 3 dias sem limpar a pele, só vem rapidinho que eu avalio. Eu diminuí uma oferta, mas a minha intenção inicial era que ela já viesse sexta-feira. O que eu fiz? Eu dei ali, eu cedi. Eu dei uma oportunidade dela vir sem precisar da preparação original, por assim dizer. O Dr. Robert ele fala que isso também funciona. Tá? Estou vendendo curso de inglês. Então, o primeiro exemplo, eu posso dar um curso de datilografia. Então, ele vem, ele faz o curso de datilografia, ou ele faz o curso de Business English por uma semana, e depois ele fecha um pacote. Certo? Então, a ideia é eu fechar aquele pacote principal, mas antes eu dei uma amostra grátis. No caso do exemplo 2 aqui, pessoal, fazer uma concessão para o mesmo caso do inglês. Olha,
para você estudar inglês na minha escola, você já tem que ter aí um padrão de inglês avançado, você já tem que ter feito outro curso e ter 2 certificados de inglês reconhecido pelo MEC, e você tem que pagar 3 meses adiantado. A tendência natural é que a pessoa fala, puxa, isso é muita coisa, vou procurar outra escola, vou procurar outro professor. E aí, nesse momento, eu faço uma concessão. Pô, João, você é meu amigo, cara, olha, eu analisei seu caso, vamos fazer assim? Eu consigo te colocar mesmo que você não tem o nível de inglês avançado e o certificado. Você só me dá o sinal e faz a inscrição, tudo bem? Eu cedi, eu dei algo primeiro. Que tal ficar com essa opção? A tendência natural, pelo ônus psicológico, é que o João fale sim. Beleza, vamos lá. E é Entendeu, pessoal? interessante, Claro? só complementando, Nick, é interessante que às vezes isso não é claro para nós, né? Mas isso foi um estudo feito e comprovado por A mais B pelo Dr. Peter durante o processo de, se não me engano, era o PhD dele. E ele traz isso no livro de várias formas, né? Dentro desses 7 gatilhos, esse livro ele é muito rico, ele é muito legal. Eu já até compartilhei ele com alguns dos nossos clientes. Eu não sei se alguém que está aqui na sala já recebeu esse conteúdo da nossa parte. É um material riquíssimo para quem trabalha com atendimento ao público, seja venda ou pós-venda, porque é sobre comportamento humano. E aí eles fizeram esses testes de várias formas. Se eu fizer uma oferta, a outra pessoa recusar, mas eu reduzo o que eu quero dessa oferta, a outra pessoa tende a aceitar essa oferta, né? Então é muito bacana mesmo, é uma leitura riquíssima. A gente desenvolveu esse treinamento baseado nesse conteúdo, justamente por ser coisas que a gente aplica na WhatsApp enquanto empresa, né? A gente faz isso para adquirir clientes, para prestar o melhor suporte para vocês. Né? Acredito que alguns de vocês já participaram do nosso aulão de estética, que é exatamente esse gatilho aqui. A gente ofereceu uma aula de estética grátis de marketing, 1h30 ensinando a criar o Google Meu Negócio, ensinando a fazer o básico de estética para que a gente ofereça valor antes de fazer uma oferta. Mas, claro, o último slide da nossa aula é mostrando as nossas condições para que vocês trabalhem conosco. E muita gente fecha porque é o gatilho da reciprocidade e, além disso, é um ótimo trabalho também, né? Não pode falar também que é só o gatilho, mas então isso é bem interessante, pessoal. Tentem assimilar isso para dentro do negócio de vocês e, por gentileza, se não está claro, se ainda está com alguma dúvida, abre o microfone, vamos trazer para debate, porque a ideia aqui é que a gente consiga auxiliar vocês a colocar isso dentro do negócio de vocês. Tem alguma dúvida, Felipe? Tem um ponto aqui a ser relevado aqui. Essa questão de diminuir a oferta eu sempre trato ela com muito cuidado, porque até que ponto a gente pode diminuir uma oferta, né? Então, por exemplo, se o cliente ele faz uma objeção em relação ao valor que a gente faz uma oferta diminuindo esse valor. Qual é o nosso limite? Na verdade, não o limite em questão, porque a gente tem um limite, claro, base ali, onde a gente não pode passar daquilo em relação a preço, custo. Mas, assim, até aonde a gente vai diminuir a nossa margem em relação à persuasão, tá? Por exemplo, ele vai ter uma objeção, eu vou diminuir a oferta, ele não vai aceitar de primeira porque ele vai entender que eu diminui a primeira vez, eu posso diminuir mais uma vez nessa tentativa. Então, talvez, qual que seria esse limite de margem, tá? Para a gente não cair na objeção do cliente e perder esse ponto de reciprocidade. Boa pergunta. Muito bom. Inclusive, eu estou chamando o Dr. Peter, se é o Dinei de Robert, né? E obrigado pela correção. Eu não sei porque eu estou com o Robert na cabeça. Vocês vão achar até que eu nem li o livro. Dr. Peter, Felipe, boa pergunta e obrigado. O seguinte, o que o Dr. Peter ele fala? Que o segredo, aí a gente analisando, olhando só para a persuasão mesmo, né? Nem olhando aí um modelo de negócio, talvez. Ele fala que o ideal é você planejar isso antes. Então, no treinamento de persuasão, não, de objeções, a gente vê ali que a objeção ela é natural. Então, quando eu for me relacionar com algum possível cliente, eu sei que ela vai existir. Se eu sei que ela vai existir, eu planejo antes.
A primeira oferta provavelmente ele vai recusar, então eu faço uma oferta quase absurda com a intenção dele recusar para eu poder oferecer a oferta que eu quero que ele compre. Então, quando eu vou apresentar a minha oferta, é aquela história que eu sempre falo, eu conduzo a conversa, né? Eu, apesar de dar opções para ele, eu já sei o que ele vai escolher. Esse é o segredo da persuasão. E aí o Dr. Peter ele fala o quê? Que essa primeira proposta que eu quero que ele recuse para eu fazer a concessão, ela tem que quase ser absurda para ele não recusar. Mas aí tem uma linha sutil. Se parecer absurda de fato, a pessoa vai perceber e aí ela vai, poxa, só tem aqui alguém querendo me enganar. Ela vai sair da relação, você vai perder aquele cliente. Então ela tem que ser quase extrema, mas ainda ser possível de ser feita. Pode ser o caso que ele fale, não, então eu quero essa, vamos fechar. Vamos fechar. Maravilha. Tá? Então o segredo é, eu quando começo a conversa, eu sei o que é melhor para minha empresa, eu sei qual ele vai querer escolher. Eu monto uma esteira de acordo com essa estratégia, tá? Ficou claro, Felipe? Gui, alguma coisa a complementar? Aqui eu acho que para complementar, Felipe, não necessariamente a concessão precisa ser desconto, tá? Por exemplo, se a gente está oferecendo um serviço, principalmente, né? Vou fazer lá um tratamento de pele na pessoa. É, e aí ela vai ganhar, se ela vier um sabonete de limpeza de pele, a gente ainda tem margem para oferecer 10%, e se ela for realmente, depois ainda dou alguma pomada ali que vai ajudar, sei lá, na cicatrização do procedimento que ela vai fazer. Então eu tenho 3 margens de concessão. Vamos fazer essa avaliação? Se você vier, eu consigo te oferecer ainda um sabonete para te ajudar a limpeza de pele. Putz, não consigo, não vamos lá, não vai dar. Olha, se você conseguir vir mesmo, ainda te ofereço 10%. Então você pode oferecer outras coisas que não sejam 10%, 20%, 30%, por exemplo. Utilizar outras coisas ou agregar mais valor no serviço. Tá bom? E tem pessoas muito espertas também, né? Como a gente está se preparando aqui, Felipe. Do outro lado, por exemplo, quando vocês forem comprar algo agora, vocês vão estar muito mais espertos, né? Então vai ser mais difícil para o vendedor. O outro lado é você colocar essa segunda oferta como última oportunidade. Por quê? Porque senão ele vai entrar nessa negociação e aí ele vai querer baixar sempre para ver o seu limite. Então, olha, eu tinha essa aqui. Não rolou? Que tal aceitar essa? Pronto, acabou. Não temos outra, não temos mais margem para negociação. Tá? A forma como isso é colocado também vai conduzir o sucesso aí desse fechamento. Meninas e meninos, não passarei esse slide se vocês não me trouxerem exemplos aqui. Aqui, ó, 3 pontinhos de reciprocidade na prática. E aí, tá com vocês? Fala, eu sei que tem gente aí, ó. Vou citar uma por uma, hein? Vou pegar no pé. Felipe já falou, não vou nem deixar ele falar. Doutora Ana, doutor Flávio, Tabata, sempre fala. Cadê a Alice? Tá aqui, da doutora Ana Lu, tá aqui ou não? Deixa eu ver. Não tô vendo, tem muita gente. Silvana. A Ciane eu sei que tem até trazer o case da Ciane, não sei se você está aí ou está disponível também, mas a gente estava falando sobre Gente, eu estou dirigindo, mas eu estou aqui, tá? Tá bom, eu vou citar um caso teu que vai colaborar aqui o quarto tópico, e acho que depois, se você quiser complementar, que a Ciane trabalha com um produto de emagrecimento, né, e ela estava na ideia de fazer, se não me engano, um desafio, né, de tantos dias de conteúdo, e nesse último dia de conteúdo abrir carrinho para vender o serviço. Nada mais é do que reciprocidade, gente. Ela vai entregar durante vários dias um conteúdo riquíssimo, de forma gratuita, ensinando a audiência dela técnicas para emagrecer, boas práticas para emagrecer. Eu não sei se entraria já até mesmo na parte da dieta, mas no último dia desse conteúdo, abre carrinho para vender o curso, que todo mundo faz, todo expert de lançamento faz isso. Isso é técnica de reciprocidade. Eu entrego tudo que eu posso, né?
grátis para no fim, no último momento, abrir para oferta, para compra. Esse é um dos exemplos. Não sei se tem algo a agregar, Ciane, mais alguém quer passar aí algum feedback também de reciprocidade. Normalmente eu faço exatamente assim. Eu não sei se o áudio vai ficar bom, porque eu tô dirigindo, tá? Dá para ouvir? Estamos ouvindo. Tá. Normalmente eu tenho um grupo onde eu lanço um monte de coisa gratuita para elas, né? Vários conteúdos. Normalmente, cada 2 dias eu lanço alguma coisa lá. E aí eu abro um desafio que é pago. Então, vai ser um desafio, nesse caso, de 20 dias, que é o Natal Sem Pança. Elas já pagam para participar desse desafio. Então, elas vieram lá do gratuito para esse desafio pago. E no final desse desafio, eu lanço o curso, que é um valor mais agregado, né? Que é um valor mais alto. Então, eu faço 3 etapas. Primeiro, dou grátis, aí cobro um pouquinho, que é um valor mais baixinho, para participar 20 dias. E depois eu cobro o mais caro. Vou trazer um outro exemplo. Obrigado, viu, Ciane? Excelente. Eu vou trazer um outro exemplo também que eu caí esses dias, gente, aqui em Portugal. Tratamento dentário aqui é super caro. Normalmente eu até faço sempre no Brasil. Estou vendo aqui a Volte a Sorrir, que é uma clínica odontológica. Inclusive, dá um alô para a Vanessa. E aí eles me pegaram na rua esses dias, 2 mulheres com um bloquinho de nota. A gente está aqui selecionando pessoas que têm um perfil para fazer um tratamento odontológico e ganham uma limpeza de pele, ganham um voucher de 50 euros. Eu falei, caralho, 50 euros. Para isso eu preciso aqui do seu nome, telefone, uma data que você possa ir na clínica, tal. Ganhava até uma radiografia. Aí eu falei assim, cara, nego velho, falei, mano, vou lá, vou pegar o cinquentão, vou fazer tudo que dá com o cinquentão e depois, se eu precisar fazer mais alguma coisa, eu avalio. E de fato foi isso. Aí cheguei lá, ela fez uma análise ali da minha parte odontológica ali, fez a limpeza, tirou a radiografia e tudo mais, e já saí de lá com um orçamento de, se não me engano, 300 e lá vai cacetadas euros, e depois um processo forte de venda, de follow-up. E eu só não avancei porque tenho vários clientes aí na área odontológica, estou sempre no Brasil, de ano em ano, mas foi um exemplo claro também de reciprocidade. Eles me deram radiografia, me deram limpeza, me deram um voucher de 50, mas no fim das contas, mesmo com voucher, o procedimento ainda ficava muito mais caro do que se eu fizesse numa outra clínica qualquer. Mas eu tenho certeza que muita gente acaba, né, por já estar ali no momento da avaliação, optando por fazer com eles mesmos, e é uma excelente técnica de venda. Perfeito, pessoal. Bom, provavelmente vocês devem estar se perguntando aí também, né? Nossa, mas será que funciona mesmo? Pessoal, faz. Pessoal, de fato, já foi comprovado na teoria e na prática como essa técnica funciona, tá? Vai funcionar para você? Você, evidentemente, vai precisar fazer as devidas adaptações com o seu modelo de negócio. Agora, que a técnica funciona, acredito não mais haver dúvidas, tá? Tanto no campo teórico quanto no campo prático. Maravilha! Dúvidas, meninas e meninos? Vamos avançar? Então, segunda técnica que o doutor Robert... Opa, tem um chat aqui. Beleza, o livro. Maravilha. Olha só, opa, slide extra. Achei que a gente já ia para a segunda, mas tem um slide extra aqui, ó. A concessão do solicitante, então é isso que a gente falou, eu às vezes apresento uma oferta muito maior e cedo, né? Dentro da técnica de rejeição seguida do recuo, aqui um pouquinho mais de detalhe, mas é exatamente isso que a gente falou. Além de levar os alvos a dizerem sim com mais frequência, né? Então, poxa, eu peguei 10 pessoas e fiz minha oferta direta. Peguei 10 pessoas, outras 10, fiz uma oferta maior e depois recuei. A tendência é que eu tenha mais sims ali dentro daquele grupo. Também fez com que se sentissem mais responsáveis por haverem determinado o acordo final. Isso é muito, muito, muito importante. Então, repara, pessoal, eu sempre falo isso lá no treinamento 2 também. Eu abro o leque, fecho o leque com 3 opções e dou o parecer que é a pessoa que vai determinar, ela que vai fazer a escolha. Qual você quer, o pequeno, médio ou o grande? A pessoa vai falar, quero o médio. Eu já sabia que ela ia escolher o médio lá no início.
mas da forma como é colocada estrategicamente, ela determina o acordo final. Não. Então, você tem a opção de eu ir aí na sua clínica sexta-feira, com 3 dias sem passar maquiagem, e tem a opção de eu ir amanhã, aí ao meio-dia. Eu vou amanhã. Saiu dela. Ela falou isso. Ela determinou. Ela tomou as rédeas da situação. Né? Nicolas, isso não vai funcionar. Talvez você possa estar até pensando isso, porque você agora já sabe o segredo da técnica. Mas para a pessoa que está caindo ali, como o Gui caiu ali nos 50 euros, a pessoa não percebe, ela não está vendo atrás da cortina. E é aí onde funciona a persuasão. Ok? Então, desse modo, a capacidade em comum da técnica de fazer os seus alvos cumprirem seus compromissos, se tornando compreensíveis. A pessoa que se sente responsável pela cláusula de um contrato fica mais inclinada a cumpri-la. Poxa, então estamos aqui negociando, e fui eu que determinei ali que eu iria amanhã ao meio-dia. A tendência é que eu sinta o peso dessa responsabilidade e realmente compareça amanhã ao meio-dia. Perfeito! Segundo ponto que o Dr. Robert fala, pessoal, compromisso e coerência. O slide está um pouquinho carregado, mas é bom porque vocês ficam com esse conteúdo, lembrando que ele está sendo gravado e vai ser disponibilizado. Vamos lá, vou ler aqui para vocês. Atenção. Depois que fazemos uma opção ou tomamos uma posição, deparamos com pressões pessoais e interpessoais, aspas aqui, sociais, parênteses sociais, exigindo que o nosso comportamento, nos comportamos, de acordo com esse compromisso. É a tal da coerência. Poxa, eu falei que ia ontem e não fui. É incoerente. Seres humanos não agem dessa forma. Seres humanos agem de forma coerente. Se eu falei que eu ia, tem um peso a mais para eu ir. Então, um dos segredos aqui é fazer com que a pessoa fale ou escreva que vai. E não eu fazer isso. Certo? Beleza, continuando aqui, olha lá. A gente ainda vai esmiuçar o que a gente está vendo aqui nesse slide, tá, pessoal? Fique tranquilo. Essas pressões nos farão reagir de maneira que justifiquem nossas decisões anteriores. Então, tomei a decisão de aprender inglês. Nada mais coerente do que eu me inscrever ou fazer um intercâmbio. Tomei a decisão de cuidar melhor da minha aparência. Nada mais coerente do que eu fazer um tratamento estético. Simplesmente nos convencemos de que fizemos a escolha certa e, sem dúvida, nos sentimos melhor quando a nossa decisão. Então, eu me sinto melhor quando eu tomo uma decisão, quando eu tomo uma ação que são coerentes. Simples, certo? É isso o motivo porque o compromisso e a coerência funcionam e funcionam bem em conjunto. Vamos ver exemplos práticos. Olha só, vou comer uma uva aqui. Vocês estão aí com o seu café do lado? A Siri estava dirigindo, né? Quem está aí com o café do lado? Eu sei que tem gente bem do mercado. O Gui está tomando café. Eu sei que tem gente trabalhando, por isso que não abriu a câmera. Então, beleza. Pessoal, mais um estudo. Uma praia em Nova York, chegava um indivíduo contratado, fechava ali os seus pertences ao lado da pessoa para ir tomar um banho de mar. Provavelmente todo mundo já fez isso aí em algum momento na juventude, né? Depois que você casa, tem filho, você não faz mais isso. Você leva a cadeira, você leva o guarda-sol e tudo mais. Mas quem é jovem já foi para a praia, nem cadeira levava, nem protetor solar, queria tomar um banho de mar, puxa, deixei o chinelo, deixei a carteira do lado de alguém para tomar conta. Quando isso acontecia, vinha outra pessoa encenando ali um furto. Vou pegar os pertences dessa pessoa e sair. Aproveitar que ele foi no mato. 20 pessoas, pessoal, 20 vezes foram ensaiados esse cenário, essa situação. Quando nós mudávamos, esse é um estudo real, tá? Quando nós mudávamos a abordagem, o resultado era diferente. Então, a mesma pessoa chegava, tirava seus pertences
e fazia um acordo, fazia um compromisso com a pessoa que ia olhar ali. Você pode olhar alguns instantes os meus pertences? Sim. A pessoa concordava. Deixava o pertence, ia tomar o banho de mar, vinha o ladrão. Em cada 20 pessoas que passaram por essa situação, 19 evitaram o furto. Simplesmente porque elas assumiram um compromisso. Que compromisso? Assinaram um contrato? Não, um compromisso verbal, quase instintivo. Quem que vai falar, não, não vou olhar? Posso deixar aqui? Você dá uma olhadinha? Sim. Provavelmente 100% falou, e provavelmente 100% vai falar sim. 19 defenderam. Mas olha só, da primeira vez que surgiu, né, esse estudo, da primeira vez que ele encenou o furto, as pessoas não defendiam ele. Por quê? Porque não tinham assumido nenhum compromisso com aquela pessoa. E uma vez que eu assumi um compromisso de sim olhar os pertences, é muito incoerente se eu simplesmente deixar lá o ladrão vir e roubar. Por isso eu tomo aquelas atitudes. Sim, vou comparecer nessa avaliação online. Fiz um acordo. Saiu da boca da pessoa. É coerente que ela apareça. Vamos olhar um pouquinho mais a fundo essa questão do compromisso e da coerência. Pessoal, estamos aqui ao meio do treinamento, hein? Eu sei que tem bastante conteúdo, mas fiquem tranquilos, não vamos tomar muito mais do seu tempo. Exemplos. Dar uma amostra grátis de um sabonete para limpar a pele. Alguém poderia me dizer por que isso ainda cai dentro do compromisso da coerência? Quem não puder falar, pode escrever no chat. E aí, pessoal, por que a mesma ação ela caiu num outro campo estratégico dependendo de como eu a faço? Poxa, dei uma amostra grátis. Por que isso é compromisso e coerência? Não vou falar se vocês não falarem. Interessante que a mesma ação ativa 2 gatilhos e ainda tem 5 por virem. Olha que interessante. Será que é uma ação positiva para o negócio de vocês? Vale a reflexão. Se ninguém falar, posso dizer. Mas Eu acho que esse negócio da coerência para mostrar que realmente a pessoa acredita naquele produto. Seria algo assim? Estou te dando uma amostra grátis porque é coerente com o que eu acredito. Ele funciona de verdade, esse produto. Eu estou te dando para você provar ele, para você perceber como realmente ele é válido. Perfeito, doutora. Tanto coerência quanto compromisso. Uma vez que ela aceitou a amostra grátis, ela está aceitando, ela está fazendo um compromisso. Depois do compromisso, coerência. Usou sabonete de pele para limpeza? É por quê? Porque eu tenho um compromisso com a estética. Como é que você vai me falar que não vai emagrecer? Como que você vai me falar que não quer um botox para ficar mais bonito? É incoerente, seria incoerente, tá? Então, eu tô falando com vocês e tô sem áudio. Vamos lá. Outros exemplos de compromisso e coerência. Eu poderia começar o meu atendimento, meninas e meninos. Nós sabemos, né, que leads provenientes aí de anúncio nem sempre são fáceis, mas é um excelente canal para eu aumentar o meu market share. E às vezes é difícil começar uma comunicação. Por quê? Porque a pessoa não tem compromisso nenhum com você. Ela simplesmente viu o seu anúncio e quer saber o preço. Olha uma boa maneira de começar essa conversa, puxando o gatilho do compromisso. Vamos fazer um acordo? Independente do que eu te apresentar, você vai me dizer qual sua real situação ou condição. Tudo bem? Eu forço a pessoa a assumir esse compromisso comigo. Tudo bem. Quando chegar lá na frente nessa negociação, e a gente estiver falando de preço, desconto, preço, porque as pessoas só querem saber o preço, ela vai se sentir mal se não falar a real condição. Olha, eu consigo pagar, eu não consigo pagar, eu preciso de desconto, eu não preciso de desconto, eu gostei, eu não gostei.
E aí ter esse canal aberto com essa pessoa vai fazer você negociar melhor. Mas repara que isso só é possível se você fazer essa pessoa, esse lead que está entrando, assumir um acordo, um compromisso com você. E repara que quando eu coloco essa frase aqui, a pessoa assume esse compromisso sem nem perceber. Ela vai falar o quê? Sim, tudo bem, eu quero saber mais sobre o procedimento, por isso eu entrei em contato, então, beleza, vamos lá. Inconscientemente, ela acaba de assumir um compromisso. Tranquilo? Exemplos, pessoal. Falem aí, meninas, de compromisso e coerência que vocês já utilizaram. E vou abrir para vocês falarem, porque eu tenho certeza que vocês já usam isso. Provavelmente algumas até sem nem perceber. Vai lá. O que vocês têm usado nas clínicas de vocês para atingir essa estratégia do compromisso mais coerência? Seja para maior fechamento, seja para vir na avaliação, qualquer coisa. Atenção, não avançarei se vocês não falar. Vou citar um por um, hein? Doutora Andréia, o que você tem usado aí, doutora Andréia? Será que a doutora Andréia está no meio do procedimento? Ninguém, não é possível. Ó, tem 22 pessoas aqui, vamos lá. Mônica, Suelen, doutora Ana Carolina, doutor Flávio. Ninguém, todo mundo trabalhando. Quem vai levantar a mão? Quem vai levantar a mão? Olha só, Gui, eu não aguento, eu preciso que vocês falem. Que tal, Gui, se a gente, para a próxima pessoa que trouxer aqui o exemplo e falar, nós vamos fazer o quê por essa pessoa, Gui? Vamos oferecer algo especial aí dentro do nosso conteúdo de marketing. Vamos pensar o que a gente pode oferecer. A gente, como surgiu agora, eu peguei o Gui de calça curta, a gente não sabe o que é ainda, mas a próxima pessoa que trouxer o exemplo aqui de compromisso e coerência que está usando na prática, se funciona ou não, independente. Ô, Nicolas. Opa! Apareceu! Vai, doutora! Eu coloquei aí no chat, é porque eu tô muito gripada, aí eu não tô falando. Mas tá aí no chat. Aqui, ó, eu mando uma mensagem dias antes da consulta para confirmar e uma depois da consulta para avaliar o meu atendimento. Atenção, olha lá. Nicolas, isso caberia dentro do compromisso e coerência mandar uma mensagem um dia antes? Sim. Como pode ser melhorado? Forçar essa pessoa a enviar a mensagem. Então, o compromisso, lembra lá, quando a cláusula sai da parte, ela se sente mais responsável em cumprir. Então, perfeito, eu posso fazer esse compromisso com ela e eu consigo adaptar essa mensagem de forma que ela escreva. Vou comparecer. Tá? Isso a gente até estimula muito com que vocês façam isso, pessoal, de colocar um storytelling mesmo, falar, gente, já utiliza a escassez também. Minha agenda está muito corrida, eu vou agendar aqui a avaliação para você, data tal, horário tal, mas por favor, fulano, eu preciso que você me confirme se você realmente vai vir, porque se você não vier, eu vou deixar de atender uma outra pessoa. Posso contar com a sua presença? Você realmente vai vir? E a pessoa precisa te falar que vai. Ela já começa a ter um pouco do gatilho de compromisso e coerência ativando ali do lado dela. É claro que se a gente conseguir estimular isso ainda mais, é melhor. Outros exemplos, principalmente umas maiores dificuldades que as pessoas têm, emagrecimento, essa parte de personal para ganhar massa. É comum esses coachings estimularem a pessoa a ir no Stories e abrir um compromisso em público. Falar assim, olha, eu me comprometo de daqui para frente ir na academia tantos dias na semana, ou não comer bobeira tantos dias na semana, para que ela faça um compromisso em público, e aí é muito mais forte esse gatilho dentro dela, ativando ali, né? Ela se dedica muito mais quando ela faz isso. Perfeito. Lembrando, pessoal, que o próprio Dr. Robert Peter Cialdini, ele fala
escrever é mais forte que falar. Então, quando eu faço a pessoa escrever que ela assumiu aquele compromisso, significativamente, não, me fugiu a palavra que eu queria. Quem me ajuda? As pessoas comparecem mais. Tem uma diferença estatística significativa quando a pessoa escreve e quando a pessoa fala. Tá? Então, fazer a pessoa escrever é mais poderoso para eu persuadi-la. Olha só o exemplo que o Gui acabou de dar, meninas. E até um pouco de viajado aqui, mas pode ser que você consiga ainda usar no seu negócio. Você quer comparecer, dona Maria? Você precisa de uma vaga? É isso aí? É isso aí. Então, para reservar a sua vaga, basta comentar na foto X ou fazer um history, como o Gui bem trouxe aqui, estarei presente na minha avaliação no dia tal. Se vocês conseguirem adaptar essa técnica dentro da estratégia de negócio de vocês, vocês estarão aplicando compromisso e coerência. Estatisticamente significativamente falando, a tendência que essa pessoa compareça é muito maior se você não fizer isso. E simplesmente falar, está agendado a sua avaliação. Olha só um outro exemplo aqui, prático. Essa cai exatamente no caso de vocês. Então, doutora Ana, quando eu envio essa mensagem de confirmação, uma pequena mudança no final da mensagem pode ser a chave para aquela pessoa realmente comparecer naquele dia. Nossa dificuldade principal era que podíamos apenas passar um orçamento e depois encaminhar o comprador ao escritório. Veja se cai no caso de alguns aqui. Eu posso até fechar o procedimento no WhatsApp, no Instagram, no telefone, numa videochamada. Mas ele vai ter que vir à clínica, ele vai ter que vir à agência para fechar e concretizar o serviço, o negócio, assim por diante, certo? O problema era que os compradores marcavam hora e não apareciam. Puxa, quero, beleza, é isso aí, estamos comprometidos, vamos embora, não apareceu. Olha só, incluir uma pergunta no final do atendimento, em vez de simplesmente desligarem quando o cliente confirmava a hora que ia aparecer, então o cliente confirmou e não apareceu. E aí, meninas, vocês passam por isso, meninas? Ele confirmou e ele não veio, eu perdi o meu horário. Olha só o que esse vendedor aqui utilizou. No final do atendimento, ele acrescentava, será que você poderia me dizer exatamente por que optou em comprar o seguro na nossa empresa? Então, eu poderia aqui dizer, dona Maria, será que você pode me dizer exatamente o porquê está optando em tratar comigo? Será que você pode me dizer exatamente o motivo pelo qual você quer um intercâmbio de inglês? João, consegue me dizer exatamente o motivo porque você precisa de um passaporte português? Essa simples pergunta no final do atendimento gerou um índice maior. Até está esse estudo dentro do livro, tá, pessoal? Eu não trouxe aqui, até perdão de não ter estado pronto para vocês, mas trazia ali um índice maior de comparecimento para a venda desse seguro. Simples, pessoal, vocês conseguem fazer isso da noite para o dia, adaptar essa mensagem, adaptar essa estratégia, colocar reciprocidade, compromisso e coerência dentro da técnica de persuasão de vocês. Dúvidas? Beleza. Pessoal, meninas e meninos, atenção, um dos momentos mais esperados do treinamento de hoje. E fala nisso, Gui, a doutora Ana é muito esperta, porque eu acho que ela já ganhou outras coisas aqui no WhatsApp, né? Com participações, não é? Se não me engano, né, doutora? Acho que sim. Se ela não fez ainda o passo a passo do Google Meu Negócio, Ana, vamos fazer contigo. Se já fez, vamos pensar em alguma outra coisa. Talvez uma ajuda aí numa linha editorial de social media, mas obrigado pela participação, viu, gente? Conto também com a participação de vocês aí, do restante do pessoal que está com câmera fechada. Cadê o gatilho de compromisso, gente? Tá todo mundo aqui, mas não tem ninguém comprometido, é isso mesmo? Vocês vão aplicar esse conteúdo na prática aqui como? Sendo que tá todo mundo com câmera fechada, microfone fechado. Preciso que vocês se comprometam a
entender o conteúdo e aplicar isso no negócio de vocês, pessoal. Quem está comprometido, por gentileza, abre a câmera para a gente ver se está todo mundo aí, né? Coloca no chat aí, eu estou comprometido em fazer o melhor que eu posso para aplicar isso no meu negócio. Vamos ativar o gatilho aí dentro de vocês, porque é sobre isso o treinamento, pessoal. Tá bom? Ó, não tem problema se você estiver no trânsito, se estiver na cozinha. Aqui todo mundo, nós também somos pessoas aí, também fazemos café, também dirigimos carro, então não se preocupa se sua imagem aí no fundo. Mas ó, momento mais esperado do treinamento de hoje, a gente vai trazer um caso prático para mostrar para vocês que é sim possível sair de um índice de baixa confirmação para um índice elevado de confirmações. É possível. Mudando o quê? Mudando sua estratégia de persuasão. Maravilha? Lembrando, segunda-feira às 10, treinamento de social media. Nossa parceira Luísa, extremamente capaz tecnicamente para falar sobre o seu social media. Pessoal, atenção então. Vamos lá. A doutora Carla Suna é uma cliente da WhatsApp. Ela topou compartilhar o caso prático e real do negócio dela, tá? Então, claro, aqui a gente vai compartilhar com vocês, peço que vocês tenham o cuidado, porque possivelmente ela fala aqui alguns até segredos de negócios, então tenham cuidado no compartilhamento do conteúdo. E, claro, tenham aí os filtros para saberem adaptar o que a doutora Carla vai trazer para a gente diante do seu cenário, do seu público, das suas necessidades internas e externas. Combinado? Doutora, está contigo. Só um Olá. momento, Nick, antes de a gente avançar com um caso prático, a gente também quer trazer, pessoal, alguém do nicho da estética, tá bom? Infelizmente a gente não conseguiu para hoje ainda, mas como vão haver aí outras partes desse mesmo treinamento, que a gente vai ter continuidade, a gente quer trazer aí pessoas também do nicho da estética. Sei que a maioria de vocês que estão aqui hoje é desse nicho, mas tentem já assimilar aí para vocês o que pode funcionar ou não o caso da doutora Carla, tá bom? Perfeito. Maravilha. Vamos, doutora, Então, bem-vinda. Fique à vamos vontade. lá. Obrigada, bom dia a todos. Bom, meu nome é Carla Suna, eu sou advogada, né? Trabalho com direito de imigração, processos de nacionalidade e vistos de residência para Portugal. Quando eu comecei a trabalhar nesse nicho, quando eu comecei a trabalhar com as redes sociais, todos os meus clientes vinham de forma muito orgânica, né? Ou eram pessoas que estavam pesquisando muito, então já chegavam para mim muito qualificadas, ou então eram pessoas que vinham por indicação, né, de outras pessoas que já conheciam o meu trabalho, que, amigos, familiares, então eram pessoas sempre muito comprometidas. E a minha forma de trabalhar sempre foi marcar um atendimento para conversar com a pessoa, entender, né, todas as motivações dela, explicar como o trabalho funcionaria e tudo mais. E isso funcionava muito quando eu trabalhava dessa forma, porque eu tinha poucos contatos e os meus contatos eram muito qualificados. Então, os meus clientes sempre compareciam a todos os atendimentos, eram pessoas muito, muito respeitosas, estavam sempre ali buscando entender mesmo, e o índice de conversão também era muito alto, justamente por conta disso, né? Porque eram pessoas que já estavam buscando por aquele serviço. Quando eu comecei a fazer o tráfego pago, eu comecei a receber muitas mensagens. E principalmente agora, né, que Portugal tem novos vistos aí para que os brasileiros possam vir trabalhar aqui em Portugal, estudar de uma forma mais facilitada, eu comecei a receber muitas mensagens, assim, em torno de 20, 30 mensagens por dia. E eu repeti a mesma forma de trabalho que eu tinha, né, que não era nenhuma estratégia comercial, era uma forma de trabalho mesmo, que eu acreditava mesmo, que eu fazia daquela forma ali e dava muito certo. Quando eu comecei a ter essa demanda maior, eu continuei fazendo dessa forma, e era uma forma de trabalhar até meio ingênua, assim, no começo, né? Eu não tinha uma estratégia muito bem definida. Realmente eu queria ouvir aquela pessoa, me conectar com ela, entender o que ela queria e como eu ia poder ajudar ela naquele momento. Quando eu comecei a receber muitas mensagens, eu repeti a mesma forma de trabalho, e aí que foi um grande erro assim, que eu cometi, porque eu não fazia uma avaliação de perfil para ver se aquele cliente tinha um perfil para fechar, se aquele cliente estava muito frio,
Alô? Estão me ouvindo? Acho que a doutora deu uma travadinha. Só aprendendo com os erros, né? Olha que importante. A doutora vai provavelmente falar, mas se não me engano, ela também classifica. Estão me ouvindo, pessoal? O Felipe tá aí? Ah, só para saber se eu não tô, se não sou eu que estou travado. Maravilha. Ela classifica os clientes que chegam, ela faz uma pré-seleção, ela já vai explicar para a gente, do potencial de conversão daquele cliente. Se é baixo, médio ou alto. Dependendo desse potencial de conversão, por exemplo, a doutora cobra sinal para vir na avaliação dela ou não. Né? Então, por exemplo, até ontem a gente estava numa reunião com um tatuador e o tatuador cobrava sinal. Só que ele cobrava de todos os clientes, independente do potencial de conversão. Então, ele já sabia que alguns iam cobrar e não viriam. Será que faz sentido eu cobrar um sinal para uma pessoa que não vem? Será que eu não estou só elevando a objeção dele? Ou será que faz sentido para eu não perder o meu tempo, cobrar um sinal para aquela pessoa vir e eu não perder tempo com ela? A doutora vai expor um pouco como trabalhou com isso. Será que a doutora já vai voltar? Gui, tá por aí alguma coisa? A internet está ruim? Já tá voltando aqui, trocar o Wi-Fi. Pessoal, eu estou na casa da minha avó. Vocês estão ouvindo o galo cantar aqui atrás? Eu peço desculpa, mas ó, e ele tem hora, ele acorda às 5, aí eu acordo às 5. E aí ele fica quieto até umas 9, 9 e pouquinho. Depois das 9, rapaz, o bicho começa. Maravilha. Voltei. Perfeito, Pequeno doutora. problema técnico. Sem problema. Doutora, eu até já adiantei a questão dos seus clientes que têm um baixo, médio ou alto potencial de consumo do seu produto. Não sei se eu dei spoiler, mas vou deixar aqui você. Dá licença. Tá bom, obrigada. Sim, eu não fazia esse filtro no começo, então eu marquei muitos atendimentos e o que aconteceu? Tomei muito bolo, né? A maioria das pessoas não comparecia. Quando comparecia, eram pessoas que estavam ali muito curiosas, queriam tirar dúvidas, mas que não tinham potencial de fechamento. Ou então eram pessoas que chegavam assim até com um certo desrespeito, sabe? Queriam saber se eu realmente era advogado, queriam ver minhas credenciais, questionavam até as coisas que eu trazia ali para o atendimento. Então, foi um momento assim que eu precisei rever mesmo a minha estratégia comercial, porque não estava mais dando certo a forma de trabalhar que eu aplicava antes. E aí eu comecei a assistir muitos treinamentos da ZAP, assisti todos os treinamentos de venda, tudo, e eu percebi que eu precisava fazer esse filtro para entender quais eram os meus clientes que tinham potencial de fechamento e quais não tinham, quais estavam ali só para tirar dúvidas e depois iam embora e não voltavam mais, sentavam na minha frente muitas vezes 1 hora, tiravam todas as dúvidas e depois nem respondiam mais as minhas mensagens. Então, depois que eu fiz esse filtro, eu comecei também uma outra estratégia foi começar a cobrar por esse atendimento, né? Eu mudei a roupagem dele, eu parei de tratar ele como um atendimento e eu construí uma consultoria mesmo. Então, eu sempre respondo, tiro algumas dúvidas, faço ali um filtro para entender em qual é o grau ali que o meu cliente está, se ele está mais quente, se ele está mais frio, quem é o meu cliente, se ele vem por indicação, se ele está procurando aquele serviço ali, ou se ele veio por conta do anúncio, está só curioso. Depois de feito esse filtro, eu comecei a cobrar por essas consultorias, e eu faço sempre a técnica do desconto, né? E eu jogo o valor da consultoria um valor bem, bem acima mesmo, e aí eu entendo ali, se é um cliente que tem um potencial grande de fechamento, eu ofereço para ele um desconto bastante alto no valor dessa consultoria, né? Eu sempre uso ali o argumento, como você veio pelo meu Instagram, ou como você veio pelo meu site, ou como você veio pelo meu anúncio, eu vou oferecer para você tanto por cento, 70% de desconto. Por quê? Quando a pessoa paga, mesmo que seja R$ 20, ela vai comparecer, ela não vai perder aquele valor ali. Então, e também ela fica muito feliz, né? Porque eu ofereci um desconto muito alto para ela. Quando eu Doutora, vejo que é um cliente que...
Sim. Deixa eu só interromper aqui para pegar o gancho. Pessoal, reparam que provavelmente os clientes dela não perceberam, e alguns de vocês aqui também não, mas ela acabou de colocar a técnica da reciprocidade. Fazendo como? Uma concessão. Custa R$ 200 a minha consultoria. Ela não convidou para vir, não chamou para vir, ela só falou quanto custava. Nesse momento surge uma interrogação na cabeça da pessoa. Será que vale a pena? Conheço, não conheço? Será que eu tenho que ir? Não tenho? Preciso, não preciso? E aí ela cedeu. Para você eu consigo fazer por tanto, porque você veio proveniente do meu anúncio. Que tal fechar essa? Opa, ela me deu primeiro. Depois eu me inclino para comparecer. Combinado? Vai lá, doutora, desculpa interromper. Não, obrigada pela colocação. Sim, é mais desse sentido mesmo. E aí, quando eu vejo também que o cliente não tem nenhum potencial, que ele só quer tirar as dúvidas dele ali, provavelmente ele não vai aparecer mais, ou se ele está pensando em aplicar esse serviço, sei lá, daqui 2 anos, eu ofereço um desconto muito baixo para ele. Assim. E, da mesma forma, eu ofereço um desconto, mas eu ofereço 10% de desconto. E os clientes que eu vejo que têm muito potencial, ou pessoas que vêm já indicadas por outras pessoas, por outros clientes ou por amigos, familiares, eu não cobro nada dessas pessoas. Continuo trabalhando da mesma forma, porque são pessoas que vão comparecer, são pessoas que têm interesse mesmo, que já conhecem o trabalho. Então, dessas pessoas eu continuo não cobrando nada. Inclusive, o Felipe está aqui, o Felipe é meu cliente, eu não cobrei consultoria dele, porque ele veio indicado de uma grande amiga. E é sempre assim que eu trabalho. O que isso modificou no comparecimento dos meus clientes? Claro que no começo a gente fica com muito medo, né? É contra-intuitivo você cobrar o atendimento, você cobrar a consultoria ali, e sim, muita gente não vai querer, muita gente não vai nem responder, e essas são as pessoas realmente, é o perfil de cliente que eu realmente nem quero atender, porque são pessoas que vão sentar ali, que vão pegar todo aquele conhecimento e depois vão embora, não vão fechar o serviço comigo de qualquer forma. Então, fez um filtro já nas pessoas que vão comparecer, nas pessoas que têm interesse real e as pessoas que só estão ali por curiosidade. As pessoas que pagam a consultoria, 100% das pessoas aparecem, vão para o atendimento, vão muito munidas, inclusive, assim, vão com um caderninho para anotar, para tirar todas as dúvidas. São pessoas que estão muito inclinadas a fechar também um serviço comigo depois. A taxa de conversão também é muito mais alta. Então, claro, no começo, né, a gente fica com medo. Eu tinha muito esse medo, mas, inclusive, eu precisei fazer isso porque eu recebo 30 mensagens por dia. Se eu for marcar um atendimento com todo mundo que chega para falar comigo, todo mundo que tem direito, eu vou só fazer isso, né? Inclusive, eu vou deixar em segundo plano os meus outros clientes, que são pessoas que já confiaram, que já contrataram o serviço, e às vezes eu não vou ter tanto tempo para cuidar dessas pessoas se eu ficar fazendo todos os atendimentos. Então, cobrar a consultoria foi uma estratégia que eu utilizo e que melhorou muito a taxa de comparecimento das pessoas nos atendimentos, e inclusive também a taxa de conversão depois, e separou um pouco ali, né, as pessoas que realmente querem das pessoas que só têm curiosidade, só estão ali para tirar alguma dúvida e nem vão responder as minhas mensagens depois. Boa. Doutora, tem uma dúvida aqui. Você desconta esse valor que você cobra? Você desconta se a pessoa fechar o seu pacote? Sim, também quando eu vou oferecer a consultoria, né, eu explico muito tudo que vai estar ali dentro, tudo que a pessoa vai ter acesso, né, e realmente na consultoria eu entrego tudo mesmo que eu posso, o máximo que eu posso, e eu sempre deixo muito claro que esse valor ele vai ser descontado no final, né, se houver o fechamento de uma assessoria, por exemplo, ou de algum outro serviço, esse valor vai ser descontado. Então, a pessoa sabe que ela não vai perder esse dinheiro, que no final esse valor vai ser descontado, e também a pessoa que não for contratar nada, né, eu não perdi o meu tempo ali, eu não fiquei 1 hora ali tirando dúvidas, e a pessoa vai embora e leva tudo que ela pode e depois não aparece mais. Perfeito. Então, é bom para ambas as partes nesse sentido, né? Muito bom, muito bom. Doutora, e em relação ao compromisso, de tentar fazer com que a pessoa fale ou assuma o compromisso de comparecer nesse momento de consultoria, como você tem feito e se houve mudança do início para esse momento de agora? Sim, eu acho que no início eu fazia tudo de uma forma muito, muito humana mesmo, muito amiga. Eu queria muito ser
é muito, tá ali muito próxima. Hoje em dia eu tento fazer com que a pessoa mesmo diga que quer fazer a consultoria, que a pessoa fale que precisa desse serviço. Eu sempre tento explicar, né? Eu tiro ali algumas dúvidas que ela me traz no início, mas depois eu sempre deixo muito claro que para poder dar uma resposta mais aprofundada, para poder apontar para ela o caminho mesmo que ela precisa seguir, qual tipo de visto vai ser mais viável para ela, para a família dela, qual tipo de nacionalidade vai ser mais viável, eu preciso entender, eu preciso ter mais informações, entender bem detalhadamente assim, o caso, né, o que aquela pessoa, quais são os planos para que aquilo se concretize. Então, eu sempre deixo muito claro que, para dar uma orientação mais assertiva, eu preciso conversar, né? Eu preciso ter esse momento para conversar, para entender, e eu sempre tento jogar para que a pessoa assuma o compromisso de que ela precisa disso, que ela quer isso. Legal. Doutor, até me fez lembrar aqui um paralelo com a estética, né? De que a gente poderia usar mais. Na sua fala, você traz aí a questão de concretização de projeto, sonho, né? Visão de um futuro. Então, relembrar isso também, um pouco um adendo aqui do nosso treinamento, mas relembrar, quando a pessoa está fazendo um procedimento estético, ela não quer um botox, ela quer algo mais, né? Qual é essa visão, qual é esse sonho? Quando ela vai aprender o inglês, ela não quer falar inglês, tem tradutor para isso, ela quer algo mais, né? E aí é trazer isso e fazer a pessoa falar, né? É aquela perguntinha que o vendedor de seguro colocou no final. Por que você tá aqui me procurando? Quando ela fala isso, ela está assumindo um compromisso. Se ela não comparecer na avaliação ou no call, ela é incoerente. Tá? Uhum. Bacana. O que mais, doutora? Dúvidas, pessoal? Deixa eu ver o chat aqui. Eu recebi uma dúvida aqui. Seu processo de negociação se tornou mais mecânico? Não se tornou mais mecânico, ele se tornou mais estratégico. Porque antes, né, as pessoas que chegavam até mim, a gente já tinha uma conexão, porque ou elas conheciam alguém ali do meu ciclo, né, de amizade ou de profissional. Então a gente já tinha uma conexão, um atendimento até muito mais amigável e sem muita estratégia, assim, e continua sendo assim, principalmente para as pessoas que vêm indicadas de outras pessoas. Agora, se tornou muito mais estratégico agora, porque eu me posiciono também mais como uma profissional, né? Não como uma amiga que está ali para tirar dúvidas. Inclusive, quando eu cobro, quando eu falo quanto é o valor da minha consultoria, isso até valorizou. Eu percebo muito quanto isso valorizou o meu trabalho. Ninguém mais, hoje em dia, chega para mim e me questiona nada. Ninguém questiona se eu sou advogada, ninguém mais quer ver as minhas credenciais, porque comecei a me posicionar de uma forma diferente, a conversar com as pessoas de uma forma mais profissional até, é, e menos ali para tirar dúvidas. Eu tiro as dúvidas iniciais e já tento levar essa pessoa para consultoria, porque, como eu falei antes, ou se a pessoa está interessada mesmo, eu vou oferecer para ela um desconto muito bom e ela vai me pagar um valor assim só mesmo para que ela compareça, porque eu tenho certeza que ela vai comparecer, ou então ela vai embora mesmo. E aí é o tipo de cliente que eu também não estou interessada mais, porque eu não tenho braço também para atender mais todo mundo e atender essas pessoas que vão só no final tirar todas as dúvidas e ir embora. Então não se tornou mais mecânico, se tornou muito mais estratégico. O meu posicionamento também mudou muito e eu sinto, inclusive, que eu sou mais valorizada agora que eu cobro a consultoria do que eu era antes. O que eu falo não é mais questionado. As pessoas começaram, e é engraçado isso, né? As pessoas começaram a valorizar muito mais depois que eu comecei a cobrar. Excelente, doutora. Isso vai entrar na nossa segunda parte aqui no caso, né, pessoal? Que é uma questão que o doutor Peter ele traz, que é a autoridade, né? Então, tem modos como eu me apresento, como eu posiciono o meu serviço ou a minha marca, que eu vou demonstrar isso, e isso vai influenciar muito na persuasão. O que é isso? Eu convencer aquela pessoa do que eu preciso ali convencê-la. Mais Uma dúvidas, doutora? Excelente, obrigado. Fala, Gui. Queria fazer um adendo aqui, que é uma coisa que a Carla começou a utilizar bastante depois que ela veio cobrar essa, né, primeiro era um atendimento, depois ela começou a tratar por consultoria, então ela já colocou isso
num patamar um pouco diferente, né? Um atendimento é bem diferente de uma consultoria, mas independente se a pessoa fecha ou não, ela sai daquela consultoria com todas as informações que ela precisa. Ela já sabe, ela já traça pelo menos um planejamento dela. E do lado da estética, gente, o que que vocês vão fazer, né, dentro disso? Vocês vão transformar a avaliação de vocês, ao invés de ser só uma avaliação para passar preço, a avaliação vocês vão, né, devem colocar uma roupagem nela, uma embalagem nela e falar assim, olha, a avaliação, a gente vai fazer uma análise aqui da sua pele, ver, enfim, o que que você precisa, ademais dos procedimentos. Para quem é farmacêutico esteta, que tem bastante farmacêutico esteta como cliente da WhatsApp, pode inclusive sugerir o uso de medicamentos que às vezes você nem vende, nem trabalha, mas a fim de agregar valor nessa avaliação, para que Trava. mostre para a pessoa. Oi, travou? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Voltou a ouvir? Vai lá. Que mostre para a pessoa que a avaliação não é só um momento para receber o orçamento. Muito pelo contrário, que se a pessoa for na avaliação, e mesmo que ela não feche o procedimento, ela vai sair de lá realizada, sabendo tudo que ela precisa fazer para ter essa pele mais jovem, para ter uma autoestima melhor, né? A Ana até comentou que os clientes sempre saem com uma prescrição. Então, assim, gente, usem e abusem dos pontos fortes que você tem, né, de tentar agregar valor nessa consulta, nessa avaliação, para que não seja só um momento de venda, mas que o cliente veja isso como um momento especial, que ele vai ter 30, 40, 60 minutos com um expert, com um doutor, que estudou lá 8 anos da vida dele e só faz hoje esse tipo de coisa para melhorar a autoestima aí das mulheres que querem se sentir mais bonita. Maravilha. Doutora Andréia, abriu a câmera, você quer falar algo pra gente? Só dar um tchauzinho mesmo? Maravilha, bem-vinda. A doutora Ana, ela já passa a prescrição, perfeito, né? Que eu acho que é um pouco de dar essa visibilidade para aquele paciente ou para aquele cliente, né? Não é só a avaliação e o orçamento. Claro, do nosso lado a gente sabe que é isso, ele vai vir aqui para a gente passar um orçamento e ele fechar. Mas como que eu vou conduzir essa conversa? Como que eu vou persuadir? Beleza, pessoal, recapitulando, reciprocidade. Então, eu sempre, antes de pedir ou solicitar algo para o meu cliente, eu vou dar algo. Seja um desconto, seja um sabonete, seja uma concessão. Então, eu dou primeiro, depois solicito. Compromisso e coerência. Eu forço o meu prospecto, o meu cliente, a dizer o que ele precisa e confirmar aquilo que eu quero. Melhor se for por escrito. Dessa forma, eu tenho o compromisso dele e ele vai ser forçado a fazer psicologicamente pelo fator da coerência. Dúvidas? Doutora, quer falar algo mais? Perfeito. Alguém tem dúvida para a doutora? Maravilha. Pessoal, não falei no início, mas para mim é um grande momento de satisfação estar aqui presente com vocês. Teremos outro momento desse justamente para falar da persuasão. É a parte 2. Segunda-feira, lembrando, teremos treinamento de social media. E agora é o momento que todos esperaram. O momento de compartilhar nas redes sociais, o momento de falar que, olha, você levantou cedo, eu também, e eu estou aqui caminhando para o sucesso, não estou esperando ele chegar. Atenção, meninas, pratiquem, usem e abusem do grupo que você tem com a WhatsApp. Nicolas, Gui, estou pensando em adaptar essa mensagem. Estou pensando em aplicar essa estratégia. Vou oferecer primeiro esse produto para converter nesse. Por favor, pessoal, usem isso. Está dentro do serviço de vocês. Nós estamos aqui justamente para agregar esse valor.